Boa noite, tudo bem com você? Eu espero que você esteja bem, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre você, sobre a sua família e sobre o seu lar. Que gostoso é estarmos mais uma quarta-feira, isso mesmo, uma quarta-feira, para hoje estudarmos o último capítulo do livro Caminho a Cristo. Foram 13 encontros muito gostosos, com muitas lições tiradas para a nossa vida, um crescimento espiritual no caminho da santificação. Eu tenho certeza que você está apaixonado, apaixonada por esse livro. Então hoje é o nosso último episódio com esse tema e eu já quero anunciar aqui, o novo tema. Olha, livro novo, capa bonita, o maior discurso de Cristo. Pastor, não tenho esse livro, como faço? É simples, você pode entrar aqui nas redes, você pode entrar aqui no canal do YouTube da igreja. Nós vamos deixar o link para você conseguir baixar este livro em PDF. Você pode entrar em uma das lojas da Casa Publicadora Brasileira, fazer o seu pedido e ele vai chegar aí na sua casa. E para conversarmos sobre esse tema tão gostoso, hoje eu estou com um amigo do coração, o pastor Jefferson Bispo. Pastor, boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, pastor Hernani, boa noite, querido amigo. É muito bom estar com vocês e junto com o pastor Hernani aqui na igreja do NASP para falarmos de um livro tão fantástico, tão fundamental para a nossa experiência religiosa, que é esse livro Caminho a Cristo. Eu tenho certeza que você que acompanhou todas as quartas, você foi muito abençoado com cada explanação que foi feita aqui e para mim é uma honra, pastor. Então, o pastor, muito obrigado, pastor, mais uma vez. O pastor Jefferson Bispo, ele é responsável pela parte de mordomia e saúde aqui da Associação Paulista Central e tem feito um trabalho extraordinário, alcançando muitas pessoas e levando esse pensamento tão importante da mordomia, da saúde a tantos lares, né, pastor? Muito obrigado pelo seu trabalho e dedicação, tem abençoado muito a nossa associação, viu, pastor? Amém, amém. Eu fico feliz. Muito bem. Agora, então, para começarmos, eu convido você a ir já buscar. Você não pegou o seu livro ainda, então corre, pega lá o seu livro, Caminho a Cristo, pegue o seu livro e enquanto você busca, aumenta um pouco o som para você cantar esse hino maravilhoso que tem marcado nossas quartas-feiras. Cante conosco. se faz presente neste santo e bom lugar. Muito bem, que hino lindo, que hino maravilhoso.
Eu tenho certeza que você tem sido tocado por esse hino a cada quarta-feira. Na próxima quarta já tem hino novo, então prepare o seu coração para já começarmos a louvar a Deus com um hino um pouco diferente que vai acompanhar o novo tema da série, O Maior Discurso de Cristo. Isso mesmo. Eu quero começar então pedindo ao pastor Jefferson, pastor, só pode fazer oração para a gente começar esse momento de reflexão? Oremos. Bom Pai, obrigado por esse momento de estarmos juntos aqui, conectados virtualmente, para meditarmos um pouco nas suas promessas, nas verdades apresentadas na inspiração profética e também na tua palavra. E queremos convidá-lo para estar conosco aqui e com cada amigo que está conectado nesta hora também em nossos corações, no nome de Jesus. Amém. 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 Você tem sua Bíblia aí com você? Se você tem, abra comigo num texto lindo, está em João capítulo 10, finalzinho do verso 10, que vai dizer assim, olha, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Essa é a promessa de Cristo para nós, nos dar vida. Ele veio para que tenhamos vida e vida em abundância. E é por isso que nós temos que cultivar essa alegria no Senhor. Essa alegria, esse desejo de viver feliz. E esse é o tema da nossa reflexão do capítulo, né? Proposto para esse dia. Último capítulo. Pastor Jefferson, eu gostei do primeiro texto já que aparece aqui, que vai dizer o seguinte, ó. Os filhos de Deus são chamados para serem representantes de Cristo, manifestando bondade e misericórdia no Senhor. Eu creio que aqui, pastor, esse texto me chamou a atenção, porque ele já mostra o seguinte, nós somos chamados para uma tarefa. Existe um motivo pelo qual Deus nos chama, e é sermos representantes. E uma pessoa, para ser representante de Deus, e sendo representante de Deus, deve ser uma pessoa muito feliz, deve expressar uma felicidade, não é verdade? Sem dúvida, meu pastor. Repare que o livro ele vem numa sequência, né? A pessoa ela aceita Jesus, o privilégio de falar com Deus, todos os capítulos que nós abordamos aqui, que foram abordados aqui, para chegar nesse clímax. O chamado que Deus faz a você, após você estar andando com Ele, caminhando com Cristo, de representá-lo devidamente. E é claro, essa é uma grande responsabilidade, um alto privilégio concedido de Deus por nós, para representá-lo diante das pessoas. E aí o livro, né, nos parágrafos seguintes, vai dizer que em cada um dos seus filhos, Jesus envia uma carta ao mundo. Eu achei linda essa frase aqui, pastor. Olha, eu também marquei aqui na minha, né? Nós sermos cartas. Então, você, pastor, eu somos cartas vivas. Que coisa linda, né? Então, quando pensa em carta, o que vem na sua cabeça? Carta. Escreve aqui nos comentários, participa com a gente, põe aqui seus pedidos, coloque seus agradecimentos também, de onde você nos assiste. Põe aqui a frase que mais impactou você, como essa que impactou o pastor Jefferson. Somos cartas de Cristo. As pessoas, então, eu posso entender, porque as pessoas estão lendo a gente, é isso? Exatamente. O trecho aqui deixou muito claro, muitas pessoas elas não têm acesso à Bíblia. Muitas pessoas nunca entrarão numa igreja, por exemplo, mas ao olhar para você, ao olhar para mim, ao olhar para o pastor Hernani, elas poderão ter um vislumbre, nem que seja um pouco, da bondade e do amor de Deus. Que coisa linda. Então com esse pensamento que o senhor trouxe, eu fico imaginando nossa responsabilidade. Né? Grande responsabilidade. Responsabilidade de ser um exemplo. Tem gente que não gosta de ser exemplo, mas não tem como se tornar um cristão e não ser exemplo. Né? E, pastor, eu vou só trazer um questionamento aqui para a gente conversar um pouco sobre esse ponto que o senhor falou da carta aí. Deus tem expectativas. Posso imaginar que Deus tem expectativas. Sim. E como poderíamos ser cartas perfeitas se nós não somos perfeitos, pastor? Será que nós devemos desconsiderar os erros das pessoas? Ou como é que fica isso? Muito bom. Nós somos limitados, né, pastor? Cheio de imperfeições e carregaremos essas limitações até a volta de Jesus. Mas ao andar com Jesus, e por isso que o tema do livro é fantástico, né? Caminho a Cristo, ao estar em Cristo, o próprio Paulo em Romanos 8:1 vai dizer, agora pois nenhuma condenação há para aqueles que estão vivendo em Jesus, para aqueles que estão em Cristo. Quando nós estamos em Cristo, aí sim, é a perfeição dele em nós, é a glória dele em nós, é Jesus em nós. As pessoas não mais olharão para nós, mas verão Jesus através dos nossos atos, das nossas palavras,
das nossas atitudes, as pessoas estarão enxergando a Cristo. Pastor, fantástico esse pensamento. E eu fico assim, né? Quando a pessoa não tem esse entendimento da justificação, vamos colocar assim, né? Que Cristo me justifica, ela acaba se esforçando para buscar ser algo que ela não pode. E tem um texto aqui que vai dizer o seguinte, ó: Satanás exulta quando pode levar os filhos de Deus à incredulidade e ao desânimo. Deleita-se ao ver-nos desconfiar de Deus e duvidar de sua vontade e poder para nos salvar. Ele se satisfaz em nos fazer pensar que o Senhor, com suas providências, quer nos prejudicar. Seu objetivo é representar o Senhor como alguém sem nenhuma compaixão nem piedade. Que coisa, né? Olha, as pessoas, quando procuram ser aquilo que não podem ser, perfeitas, pelo menos as que eu conheço, elas costumam ser rudes, Azedas, né? azedas, e elas estão com o desejo de ser semelhantes a Cristo, sendo o inverso dele. E aqui vai dizer que Satanás acaba usando essas pessoas para representar mal, né? desfigurar a face de Deus. Séria. Pastor Jefferson, eu achei isso espetacular. Tem alguma outra frase que o senhor gostou, que chamou a atenção, que o senhor gostaria de compartilhar com a gente? Isso que você pontuou, pastor Hernani, é fundamental. A nossa experiência com Cristo, ela é fundamental, porque só podemos ser representantes de Jesus se de fato andarmos com Cristo. Por nós mesmos, queridos, é inviável, é impossível, pastor. É impossível representarmos a Cristo se nós não estivermos andando, caminhando com Jesus. E aí, eu achei interessante, né? Porque na sequência aqui da leitura, vai ser pontuado dois aspectos que atrapalham, dentre muitos, né? Mas aqui foram pontuados dois aspectos que atrapalham nós representarmos a Cristo devidamente. Primeiro, é uma postura de queixa, de lamúria, de reclamação, descontentamento diante das dificuldades da vida que acomete a todos nós. E segundo, essa que o pastor Hernani acabou de pontuar, é representarmos a Deus de maneira indevida por não termos a certeza da salvação em Cristo, por não termos a certeza dos pecados perdoados, por não termos a certeza de estarmos salvos em Jesus, e isso traz uma desconfiança do poder de Deus em nos salvar. Eu achei fantástico isso, porque são coisas que acometem a todos nós. Em momento ou outro, nós podemos, de repente, ficar duvidosos em relação à salvação, sim, ou em relação a alguma questão difícil que estejamos vivendo, lutas que todos nós estamos passando, e podemos desanimar, podemos representar a Deus mal em momentos como esses. Pastor, o senhor estava falando, e eu, enquanto absorvia as suas palavras, estava aqui refletindo, né? Quantos pais não são uma boa referência para os seus filhos, porque não entendem que eles são a carta de Deus para os filhos, né? Quem sabe hoje nós poderíamos atualizar a fala de Paulo, trazendo que nós somos podcasts de Deus para as pessoas. Nós somos hoje youtubers de Deus que estão de alguma forma apresentando uma verdade. Eu quero falar a você, meu amigo, minha amiga, você que é patrão. Você é um patrão que representa Cristo também. Você também representa. Você que é pai, você representa Cristo. Você que é mãe, você representa Cristo. Você que é o irmão mais velho ou mais novo, você representa Cristo. Então, para você que foi batizado nas águas, você que é chamado filho, foi feito filho de Deus por Cristo. Amém. Tem uma vida mais feliz, lembrando-se que você é a carta de Deus para as pessoas que estão ao seu redor. Tem um texto aqui, por favor, pastor, que diz assim, ó: os cristãos que acumulam sombras e tristezas em sua alma, que murmuram e se queixam, estão dando aos outros uma falsa ideia de Deus e da vida cristã. E aí um pouco mais abaixo, diz assim: muitos, através da estrada da vida, pensam demasiado em seus erros, faltas e decepções. Ficam com o coração cheio de amargura e desalento. Então veja, essa nossa incapacidade de perdoar a nós mesmos diante dos erros que nós cometemos, de ficar relembrando, remoendo o nosso passado, ou as nossas faltas presentes também, isso dá uma falsa impressão de quem é Deus, o Deus do amor, o Deus do perdão, o Deus que nos salva, o Deus da misericórdia, o Deus da bondade. E também, né, como nós lemos aqui no primeiro parágrafo, essa questão da sombra, das murmurações, das queixas, também representa mal a Deus.
E essa é a grande estratégia do Satanás, né, pastor? Verdade. O diabo quer que as pessoas não vejam Jesus em nós. Então, através da nossa vida de murmuração e de culpa, nós podemos dar uma impressão errada. Inclusive, pastor, no final da página 116, início da 117, conta uma história linda de quando Ellen White, em uma visão, ela está sendo conduzida com outras pessoas em um jardim lindo. E estão todos felizes ali, mas só que uma pessoa, ela desvincula do grupo e ela começa a andar em um lugar que tem espinhos, que não é um lugar tão bacana. Aí ela está ali olhando aquele monte de gente feliz e ela triste, ferida. E ela começa a reclamar que tem espinho aqui, que tem espinho ali. E esse ser que conduzia vai até ela e fala assim, ó, não olhe tanto para os espinhos. Veja as flores, veja aí os cravos, veja as tulipas, veja quão belo o jardim. Se você olhar demais para os espinhos, você vai acabar se ferindo. Então, pastor Jefferson, a partir dessa visão que ela tem, eu vejo o risco que nós corremos de olhar as coisas que não são legais na vida das pessoas e na igreja. Sem dúvida. Não há nenhum lugar perfeito. E a igreja não é perfeita porque eu estou aqui. Sem dúvida. Mas o que fazer, pastor? Qual seria o seu conselho para quem, de repente, está focado ou com o olho colado apenas nas deficiências das pessoas da igreja? Esse é um ponto muito importante, meu pastor. A gente ficar concentrado faz parte da estratégia de Satanás com que eu e você nos concentremos nas faltas alheias, mas não apenas isso, nas dificuldades da vida, nas perplexidades da vida, nas provações, privações. Quando ficamos concentrados nisso, nós perdemos a luz de Deus. E é isso que o trecho vai dizer aqui, logo após a história, diz assim, uma alma desalentada acha-se rodeada de trevas, excluindo a luz de Deus de si própria e lançando sombras sobre o caminho dos outros. E aí vai dar o conselho que o próprio livro deixa aqui. Qual é o conselho? Reveses na vida todos nós temos, problemas, dificuldades todos nós temos, defeitos todos nós temos. Então, qual é o segredo para não ficar olhando para os espinhos, não ficar olhando para os defeitos? O livro vai dizer, olha, o Filho de Deus, deixando o trono do Pai, revestindo-se da sua natureza humana, a fim de resgatar o homem do poder de Satanás, eis os quadros que o Senhor deseja que nós contemplemos. Nós precisamos olhar para Jesus. Nós precisamos contemplar Jesus no Calvário, precisamos contemplar Jesus descendo dos céus e assumindo a forma humana para salvar a cada um de nós. Precisamos contemplar o Cristo ressurreto e então, por contemplarmos assim, seremos transformados. Esse é o segredo, pastor. É o segredo que eu tenho tentado buscar na minha vida, na minha experiência religiosa, de olhar para Jesus sempre, em meio às dificuldades, em meio aos erros, em meio às perplexidades, olhar para Jesus. Eu acredito que essa seja a grande solução. Então, pastor, pelo que eu entendi na sua bela fala, a questão aqui não vem de uma ação sobrenatural sobre mim. Vem de uma decisão de fechar os olhos para algumas coisas e abrir bem para outras. Exatamente isso. Eu vou até me atrever a dizer que esse relacionamento é como um casamento. Sim. No casamento, somos nós que colocamos o clima na casa. O outro não é perfeito. Mas se a gente ficar olhando só para os defeitos do outro, a gente não vai conseguir ser feliz. Exatamente. Quando, às vezes, a pessoa tem 1 ou 2 defeitos marcantes, mas tem 20 situações que substituiriam todos esses defeitos, ou pelo menos encobririam. Né? Com Cristo, acho que é a mesma coisa, né? Sim. Com Cristo ou com a igreja, né? Se a gente não vamos achar pessoas perfeitas na igreja. Olha, eu posso ler um texto aqui? Por favor. Pegando esse link, vai dizer assim, ó. Quando parecemos duvidar do amor de Deus e desconfiar de suas promessas, nós o desonramos e entristecemos seu Espírito Santo. Como se sentiria uma mãe se seus filhos estivessem sempre a queixar-se dela, como se ela não quisesse seu bem, quando todos os esforços de sua vida têm como objetivo atender seus interesses e prover-lhes o conforto? Veja, infelizmente ou realmente, pessoas que costumam olhar apenas para os reveses da vida acabam duvidando que Deus é amor. O senhor já fez esse comentário anteriormente também, né? E quando fazemos isso, desonramos a Deus. Isso é forte, né, pastor? Muito forte. E aí, um parágrafo aqui diz assim, toda palavra de dúvida por vós proferida é um convite às tentações de Satanás. Olha isso. Que coisa séria, né?
Então, às vezes nós pensamos assim, bom, mas não tem como eu ficar feliz diante do que está acontecendo. E é claro que Deus não quer que você esteja sorrindo se você está perdendo alguém, se você está desempregado. Não é isso que Deus está pedindo aqui para nós. Lembrando que a alegria ela é um fruto do Espírito Santo. Não é algo que nós produzimos em nós mesmos. E a Bíblia vai dizer, Paulo vai dizer, em tudo dai graças. Então, mesmo em situações difíceis, termos o pensamento de que Deus está no controle de todas as coisas. E por isso que o texto aqui vai dizer para nós que a nossa conversação tenha por objeto aquele que vive para interceder por nós perante o Pai. Que coisa linda, né? Que a nossa fala, a nossa conversação, todo tipo de entretenimento e relacionamento que tivermos, que nós possamos falar de Jesus. Mas um pouco mais abaixo vai dizer, animai com palavras de esperança, que incitem a perseverar no caminho, assim irradiará por meio de vós a luz de Cristo. Então, pastor, é olhar para Jesus, é falar de Jesus, é falar palavras de esperança, lembrar promessas de esperança. Está sendo tentado? Lembre das promessas de Deus. Está perplexo, está abatido, está aflito? Lembre das promessas do Salvador. Eu creio que esse seja a grande solução para termos um regozijo, né? Alegria no Senhor, que é o tema desse nosso capítulo. Tem um outro texto aqui, que está no finalzinho da 120. Há muitos que têm uma ideia errada sobre a vida e o caráter de Cristo. Pensam que ele não era afetuoso nem alegre, que era sisudo, severo e triste. Em muitos casos, a experiência religiosa é pintada desta maneira caótica. Estranho, não é? Eu achei fantástico esse trecho, também sublinhei esse trecho, porque a gente tem uma impressão de um Jesus meio cara fechada, né? Jesus cabisbaixo. Quando a gente lê os evangelhos, às vezes a gente tem a impressão de que Jesus está sempre bravo, sempre sério, mas esse não é o Cristo que a Bíblia apresenta. Até ouvi uma certa vez de um pastor que questionou a igreja e perguntou assim, já reparou que toda vez que você se ajoelha para orar, você faz uma cara fechada, você franze as sobrancelhas e por que você faz uma cara feia quando vai orar? Às vezes a gente tem a impressão de que nós estamos falando com um Deus que é muito bravo e tudo mais. E o trecho aqui vai dizer, da vida de Jesus, vai dizer, se bem que a sua vida fosse cheia de abnegação e ensombrada por dores e cuidados, o seu espírito não se abatia. Sua fisionomia não apresentava a expressão do desgosto ou do descontentamento, mas sempre de inalterável serenidade. Seu coração era uma fonte de vida e onde quer que fosse, levava descanso e paz, contentamento e alegria. Que fantástico, né? Esse Cristo que nós temos prazer em servir, né? Nosso exemplo, né? Eu converso com diversas pessoas, o senhor também atende diversas pessoas, e o que mais me entristece é a visão que alguns têm de Cristo. Uma visão de um Cristo vingador. Recentemente fiz um atendimento onde, pelas palavras da pessoa, parecia que ela imaginava Jesus sempre com um chicote na mão. Que triste. E é difícil você reverter uma imagem assim, que não foi colocada recentemente, mas uma imagem que foi impressa na infância, na mente da criança. Porque como pais costumamos errar muito ao dizer, quando a criança não deve fazer algo, Jesus não gosta disso. Isso é extremamente importante, pastor, porque a gente vive aqui no nosso país, nós fomos catequizados, podemos assim dizer, culturalmente, a viver a religião da culpa, a viver a religião do medo, a viver a religião do orgulho, mas nenhum desse tipo de religião é que agrada e interessa a Deus. Eu fico imaginando, triste, que milhares de pessoas estão sentando nos bancos da igreja e adorando e servindo a Deus pelos motivos errados, talvez pela culpa, talvez pelo medo, pelo interesse, pelo orgulho, quando na verdade a única motivação que deveria haver no nosso coração, no nosso serviço, a nossa adoração a Deus, é o amor a Deus. Por isso que Deuteronômio vai dizer, né? Amai a Deus de todo o coração, de toda a vossa alma, de todo o nosso entendimento. É fazer por amor, é adorá-lo por amor. Infelizmente, essa experiência que o pastor Hernandes está colocando aqui não é algo incomum. Isso é algo mais frequente do que nós podemos imaginar. De pessoas que têm uma imagem, e é a estratégia de Satanás, deturpar a imagem de Deus na nossa mente. Porque assim a nossa experiência religiosa se torna amarga e infrutífera, quando na verdade nós deveríamos servir a esse Deus por amor e sermos felizes e alegres, independente das circunstâncias, pela obra do Espírito em nós. Verdade. Pastor,
eu estou me deparando aqui com o texto mais difícil deste livro para mim. Ele vai dizer assim, olha, devemos amar e respeitar os outros apesar das falhas e imperfeições que não conseguimos deixar de perceber. Rapaz, esse texto aqui, ele é muito bonito de se falar, mas é difícil de se viver. Eu estou fazendo de maneira pessoal, porque a nossa expectativa sobre as pessoas é muito grande. Sim, sim. E quando você foca nos defeitos, você acaba deixando de ver tudo de bom que aquela pessoa pode oferecer. E, infelizmente, o conselho da profeta aqui é o seguinte: devemos amar e respeitar os outros apesar de. Pastor, eu acredito que esse aqui é um grande desafio para nós, né? É um desafio. Eu ouvi certa feita de um outro pastor que ele dizia assim: quando alguém chegar para você, quando você descobrir que alguém falou mal de você, de maneira indevida, de maneira injusta, não fique bravo, porque é possível que a pessoa não tenha falado tudo ainda. Eu achei fantástico isso, porque todos nós somos possuídos de defeitos. Verdade. Todos nós, nenhum de nós. A Bíblia vai dizer: não há um justo sequer, não há um que entenda, não há um que faça o bem. Então, nós precisamos lembrar daquela parábola que Jesus conta do credor incompassivo. Queridos, a dívida que é perdoada desse homem era infinitamente maior do que a dívida que ele não perdoou do servo que o procura depois. E a lição é muito clara ali, pastor. Não há nada que os homens tenham feito a nós que nós tenhamos feito 1000 vezes mais ao nosso Deus. Portanto, se nós mantivermos isso em mente, nós vamos ter essa capacidade de olhar para o outro com sensibilidade, com compaixão, com empatia, apesar dos defeitos. Não é fácil. Não é fácil, por isso que é só Cristo em nós. Verdade. Esse é o nosso desafio. Pastor, o tempo voa e já a gente chegou no final. Sim. Eu gostaria de saber desse final aqui, se tem alguma frase que o amigo gostaria de destacar. Quero te dar essa honra de poder destacar a sua para a gente poder encerrar esse momento tão gostoso. Uma frase aqui que dentre muitas, né, que chamou a atenção desse final de capítulo, é apenas uma linha que diz assim: todo o céu, na verdade, Jesus é o nosso amigo, todo o céu se acha interessado em nosso bem-estar. Que lindo isso, eu fiquei pensando. O céu inteiro está mobilizando-se, está trabalhando para o seu bem-estar, para o meu bem-estar, para a nossa salvação. Deus tem feito de tudo para nos salvar, Deus tem feito de tudo para o nosso bem-estar. Portanto, quando você passar por dificuldades, quando você for tentado a duvidar do amor de Deus, lembre-se disso, o céu inteiro, todos os anjos, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, todo o céu está trabalhando para o seu bem-estar e para a nossa salvação. Pastor Jefferson, fantástico, quero agradecer a sua participação, seu deslocamento, sei que você tem sua família e o senhor separou esse tempinho para estar aqui com a gente, viu? Muito obrigado por nos dar essa alegria de encerrar essa série aí com sua presença. Se o senhor tivesse ou tendo as suas últimas palavras, suas palavras finais para o pessoal que nos acompanhou até agora, quais seriam, pastor? Primeiramente, agradecer ao pastor Hernani pelo privilégio e oportunidade, ao pastor Brenha também, ao pastor Cláudio Omar, que são os pastores aqui dessa igreja. E eu gostaria de dizer algo que não te confidenciei, pastor Hernani, mas o livro Caminho a Cristo é o meu livro favorito dentre os livros inspirados, proféticos, é meu livro de cabeceira. Eu já li esse livro várias vezes, ele me ajudou muito na minha experiência religiosa, no meu caminho até Jesus. E eu oro para que você tenha sempre a imagem desse Cristo amoroso, desse Cristo vivo, desse Cristo que ama você, que quer ter um relacionamento com você, porque faz parte da estratégia de Satanás, desde lá do céu e agora nos últimos tempos, deturpar a imagem de Deus. Porque assim, quando ele consegue fazer isso, ele acaba desviando o nosso interesse, a nossa mente para aquilo que realmente importa. Então, essas são as minhas palavras finais. Busque a Cristo, encontre seu caminho a Cristo e eu tenho certeza que você terá salvação. Pastor, muito obrigado. É bom saber. Eu também tenho uma experiência linda com esse livro, mas eu gostei muito da sua, viu? Obrigado. Amém. Foi providência de Deus, então, estarmos encerrando juntos esse momento. Sem dúvida. E eu agradeço a você que nos acompanhou durante 13 encontros, foram 13 encontros, muito gostoso. Começamos pelo Zoom, pelo StreamYard, você se lembra? E depois viemos para esse estúdio lindo aqui, preparado para que você se sinta em casa,
para que você sinta que estamos na sala da sua casa. Mas não terminou agora o nosso programa das quartas de poder. Nós temos agora a continuidade da série O Maior Discurso de Cristo. Pastor, que livro bonito, realmente, você estava acostumado com um livro com uma capa bordô, não era isso? Essa aqui é uma nova forma, uma nova arte que a Casa Publicadora Brasileira preparou com uma tradução mais atual das palavras, o uso das palavras de maneira mais atual, uma correção ortográfica, vamos colocar assim. Então, para você que ainda não tem, acesse o link, entre no site da Casa Publicadora Brasileira, adquira já, é semana que vem, então dá tempo ainda do livro chegar aí na sua casa, tá bom? E eu quero encerrar esse momento pedindo a bênção de Deus sobre a sua vida. Você pode orar comigo? Feche os olhos, vamos orar. Grande Deus, alcance esse amigo e essa amiga que está até agora aqui acompanhando esse momento. Senhor, toca o nosso coração e ajuda-nos a andar no caminho que leva a Jesus Cristo. Amém. Perdoa os nossos pecados, Pai, e abençoa agora o início dessa nova série, falando sobre o maior discurso do Senhor Jesus Cristo. Nos guarda do mal, nos dê uma boa noite e a paz. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe você. Um forte abraço. Um beijo muito carinhoso. Nos vemos semana que vem. Até lá.